Concorrência é sempre algo muito bem-vindo e que ajuda muito o consumidor. E de vez em quando aparecem alguns carros que prometem virar de cabeça para baixo certas fatias do nosso mercado. Com o Kardian, a Renault tem grandes expectativas, um verdadeiro pé na porta querendo o pescoço de ninguém menos do que o Nivus e o Pulse e ainda incomodar algumas versões do Tracker e do Creta. Parece pretensioso, né? Mas a lista de predicados é bem interessante, se liga só. Aqui sobre o capô a gente tem uma versão 1.0 3 cilindros daquele 1.3 4 cilindros de 170 cavalos TCE que foi desenvolvido em parceria com a Mercedes, aqui com 125 cavalos e 22,4 kgfm de torque e um escapamento 100% inox. Ao lado do bloco do motor, uma transmissão de dupla embreagem 6 marchas banhada a óleo, ou seja, desenvolvida do jeito certo, um projeto desenvolvido pela Getrag. Embaixo dessa pele que foi desenvolvida com exclusividade pelo pessoal de design do estúdio aqui da América Latina, a gente tem uma plataforma extremamente moderna com 45% de aços de alta resistência e que é derivada da plataforma CMF, que é utilizada pela Renault lá no mercado europeu e que já vem preparada para receber uma mecânica híbrida. Agora, o ponto principal talvez seja o preço. A versão mais em conta do Kardian Evolution começa em R$113 mil, o que o coloca para brigar não exatamente com o Pulse ou o Nivus, mas com o próprio Polo. E nessa versão já vem com 6 airbags, controle de velocidade de cruzeiro, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, sistema multimídia com tela de 8 polegadas e o painel digital com tela de 7 polegadas. A Renault demorou demais, na verdade, para entrar com esse produto aqui. Quem acompanha de perto a marca sabe que essa conversa já tem aí pelo menos uns 5 anos, mas eles chegaram tão atrasados, mas com um projeto e uma proposta tão agressiva e competitiva que eu diria que no mínimo vale a sua atenção para entender se esse produto realmente entrega o que ele está prometendo, que é bastante coisa. Vamos começar matando a curiosidade geral da nação. Na verdade, alguns de vocês já sabem, né, que é em relação aos preços, equipamentos e com quem ele acaba brigando nessas relativas faixas de preço. Lembrando que todos os Kardian são 1.0 turbo com 125 cavalos, 22,4 kgfm de torque, sempre com o câmbio de dupla embreagem banhada a óleo 6 marchas. Olha só que interessante. A lógica dos preços é bem fácil de entender, 113, 123, 133 mil, ou seja, R$10 mil para cada um dos degraus das versões do Kardian. O que é interessante é que a versão mais cara que essa daqui, que é a Premier de 133 mil, na verdade vai brigar aí com algumas versões intermediárias, como por exemplo do Nivus, do Pulse, do Tracker e mesmo do novo Creta. E a versão de entrada, como a gente falou, acaba brigando com carros até mesmo como o Polo. Lógico que a gente está falando de um preço de lançamento, na verdade na época de pré-venda o preço já era esse, mas eu tenho certeza que em alguns meses o preço não vai se manter nessa faixa e aí fica aquela dúvida para onde vai, né? Se vai ser 5%, se vai ser 7%, que seria meu palpite, ou 10% de acréscimo, mas ainda assim o veículo está bastante competitivo, mesmo considerando esse aumento. Mas vamos lá entender então. A gente tem a Evolution, que eu já falei os equipamentos, né, que briga com o Polo Comfort Line de R$112 mil, a versão Evolution de R$113 mil. Aí a gente vai ter por 10 mil a mais a versão Tecno, que vai brigar aí com a versão básica do Tracker e com o Creta antigo, que ainda é comercializado, que são veículos de R$120 mil, e com o Pulse Audace de R$119 mil. Olha só a perspicácia aí do pessoal da Renault. E a versão topo de linha, que é a Premier, essa daqui de 133 mil, vai brigar com o Nivus Comfort Line, não com o Highline, e com a versão Impetus do Pulse, ou seja, com os topo de linha dos seus principais concorrentes. E também acaba brigando com o Tracker LT e o novo Creta Comfort Plus, que custam R$138 mil. Então eles foram muito espertos na montagem do catálogo e na precificação. A Evolution, a gente já falou os equipamentos, que é a de R$113 mil.
A Tecno, ela vai ter o que a mais em relação à versão básica? Vai introduzir o freio de estacionamento eletrônico, aquele console elevado com apoio de braço, as rodas passam a ser de liga em 17 polegadas em vez de 16 polegadas, você tem sistema keyless para entrada e partida, o som passa a contar com 6 alto-falantes e a gente tem 2 itens de ADAS, como a gente costuma dizer, que é a frenagem emergencial semi-autônoma e o alerta de colisão frontal. A versão topo de linha vai introduzir mais alguns desses equipamentos de assistência, como por exemplo, controle de velocidade de cruzeiro passa a ser adaptativo, tem o sistema de câmera multiview, então não é só câmera traseira, você tem visão no meio fio do lado direito, do lado esquerdo e mesmo uma câmera frontal, sensor de estacionamento frontal, alerta de ponto cego, neblina em LED, sensor crepuscular e também ganha um acabamento interessante com iluminação ambiente. E também você pode contar com o teto Biton, que é um opcional da versão intermediária Tecno. O Cardian tem 2,60 m de entre-eixos, 4 centímetros maior do que o Nivus e 7 centímetros mais longo do que o Pulse. Essa medida é fundamental para o espaço interno, especialmente o espaço traseiro. Por outro lado, a gente tem 4,12 metros de comprimento, então é um veículo de balanço curto, por exemplo, se a gente comparar com o Nivus, que tem 6,7 centímetros a mais, mas o Pulse vai ser uns 10 centímetros mais curto. A largura é exatamente igual à do Nivus, 1,75 m. Aí tem uma vantagem de 2 centímetros a favor do Pulse, mas vai lembrar que o Pulse tem aqueles alargadores de paralama um pouco exagerados que acabam roubando um pouquinho nessa conta. Esse carro, como eu falei, tem todos os painéis de carroceria 100% exclusivos e uma plataforma nova chamada RGMP, desenvolvida aí pela Renault. Na prática, ela é uma evolução derivada da plataforma CMF-B, que foi desenvolvida para veículos como o Clio e uma especificação um pouco mais simples, o Sandero da nova geração no mercado europeu, mas tem muitas diferenças, tanto de metalurgia quanto na parte de arquitetura eletroeletrônica, quando a gente considera essa RGMP aqui do Cardian. Por quê? Essa base aqui foi desenvolvida para oferecer 4 opções diferentes de entre-eixos, indo de 2,60 m a 3 metros, ou seja, esse é o menor veículo dessa nova plataforma. 3 opções diferentes de balanço traseiro, o que pode indicar, inclusive, que talvez a gente tenha uma picape para substituir a Duster Oroch, por exemplo, e mesmo uma variação significativa de bitolas. Então, é uma plataforma com modularidade bastante grande e já tem preparação para mecânica híbrida. O próprio câmbio que atende a esse veículo já é compatível com o híbrido leve, então tem coisa que vai vir aqui para esse Cardian, eu não tenho a menor dúvida. Como eu falei, a gente tem 45% de aços de alta resistência nesse monobloco, acima de 300 MPa, especialmente na parte das longarinas e das travessas. Então, a gente não tem ainda o resultado de Lightning Cap, mas seguramente vai ser um veículo muito bem avaliado nesse quesito. E uma coisa curiosa é que a Renault aqui no Brasil tenta desvencilhar um pouco um parentesco comum que existe entre a base do Cardian e a nova geração do Sandero europeu, que utiliza uma plataforma derivada da do Clio 5. Então, a gente tem nesses 3 veículos algo muito avançado e moderno e eu não vejo nenhum problema. Até entendo na Renault porque esse veículo não só não compartilha nenhuma chapa estampada com o Sandero europeu, como aqui ele é comercializado com SUV, né? E aí o pessoal do design aqui na América Latina fez realmente um trabalho muito bom de conseguir uma linha de dianteira mais elevada sem deixar um veículo muito cabeçudo de frente. Então ficou algo sutil, muitíssimo bem resolvido. E tem essa questão de não compartilhar nenhum painel com o Sandero europeu. Mas se você olhar, por exemplo, fotos do interior do Sandero europeu e esse veículo, olhar alguns ângulos, você evidentemente vai notar um parentesco estrutural. Tem uma outra diferença que é muito importante entre essas duas bases da plataforma do Cardian e a do Sandero europeu, é que aqui também a gente tem uma preparação para uma mecânica híbrida, como eu falei, provavelmente capítulos futuros da história do Cardian, se a Renault realmente quiser seguir para esse caminho. Alguns elementos de design que achei interessantes, essa grade com esse efeito tridimensional do losango da Renault, ao mesmo tempo que, curiosamente, a nova identidade do símbolo da Renault ficou bidimensional, mas a grade vai por 3D, quase uma versão antiga do logo da Renault. Gostei também desses vincos aqui no capô, que dão aí uma certa musculatura adicional. A gente tem esses elementos óticos em 2 níveis, né? Algo que a gente vê em diversos veículos hoje no mercado, incluindo a Montana e a própria Toro, dá um toque de robustez adicional. E é interessante como os caras conseguiram meio que mesclar essa coisa de formas orgânicas com algumas um pouco mais futuristas, né?
moldura aqui da caixa de roda bem resolvida, né? Eu sempre reclamei disso no Pulse, né? Que era um pouco exagerada. Aqui a gente tem uma proporção discreta, bem alinhada, bem resolvida. Lateral sem grandes novidades. É na lateral, inclusive, que você vai enxergar um relativo parentesco de linhas de design com o Sandero europeu. E a traseira que tem uma lanterna realmente bem bacana, tridimensional. Eu posso até dizer que vai lembrar um pouco da linguagem de design da Honda, de certa medida, mas tem personalidade própria suficiente aqui para você realmente identificar esse veículo de longe. De forma geral, pessoal, um carro realmente de bom gosto, bem resolvido. Eu, pessoalmente, não sou fã do Biton, eu acho que isso é uma coisa que já deu uma cansada, para ser bem franco. Eu tenho uma curiosidade, inclusive, de ver esse carro aqui todo em preto. Aliás, uma personalização que pode ficar bacana, inclusive com as molduras em preto também, preto brilhante na cor da carroceria. Ah, e eu apoiei a mão aqui, eu lembrei de um detalhe interessante. Essas longarinas aqui do teto podem ser utilizadas nessa direção, mas também você pode reposicioná-las na transversal. Então, foi um veículo bem pensado nesse sentido. Cabine do Cardian, pessoal, nova fase da Renault mesmo, baita diferença de comparar, por exemplo, o que a gente tinha. O Duster deu uma melhoradinha nessa última fase, mas ainda assim é uma bela melhora, especialmente em linguagem de design. Por exemplo, essa sequência aqui, né? A gente tem a parte superior em plástico rígido, como todos da categoria. Embaixo a gente vai ter esse material imitando couro com esse pesponto contrastante. Essa faixa em black piano bem estreita, é bom que não fica juntando impressão digital. E aí o plástico rígido novamente. Lembra até um pouco a linguagem desse tabelier que a gente encontrava em alguns BMW, né, da E46 até E90. Achei bem interessante. Materiais, de forma geral, uma bela melhora aqui, pessoal. E lembra que esse carro aqui vai brigar com Nivus e com Pulse. Então, olha, Nivus, a gente sabe, já tem aquela coisa um pouco mais sem graça. O Pulse tenta dar uma caprichada em algumas coisas, mas a minha percepção de qualidade percebida é que aqui eles pegaram, aprenderam, por exemplo, com a Fiat, com a Jeep, esses detalhes, essas pequenas coisas, um pratinho acetinado aqui, por exemplo, na lateral do console. Olha esses bancos, pessoal. O material de extremo bom gosto, uma textura muito bem executada e apoios laterais até mais fartos do que eu esperaria num veículo que não tem uma pretensão esportiva. Mas tudo isso adiciona aquela percepção de requinte, né? Então, não tem muito o que dizer assim no mau sentido aqui, pessoal. A cabine tem realmente muitas qualidades, achei bem interessante. Pontos que eu não achei tão legais aqui, por exemplo, a gente tem o cluster aqui, né, o painel de instrumentos com uma tela de 7 polegadas, mas veja só como é um pouco sem graça, né, um pouco sem charme aqui, né, um pouco minimalista demais e talvez até uma leitura difícil, né, o conta-giros é só esse tracinho que está passando ali. Se a gente mudar para o Sport vai ganhar um pouquinho mais de presença, mas ainda assim eu tenho a sensação que falta um pouquinho de capricho, né? Ficou tudo um pouquinho retilíneo demais. E é possível no design você conseguir algo que seja minimalista, mas que tenha, vamos dizer assim, um pouquinho mais de sedução, né? Então essa parte aqui do cluster eu não achei tão legal. A tela não é das maiores também, né? 8 polegadas, se você pegar aí o Volksplay você vai encontrar 10 polegadas. A Renault tradicionalmente utiliza essa superfície fosca na tela, que por um lado não fica juntando um monte de impressão digital, mas por outro deixa a imagem um pouco lavada, né? Então tem esse ponto que talvez algumas pessoas não gostem muito. Ponto interessante aqui nessa versão topo de linha, câmera multiview. Então a gente tem a visão frontal, a visão traseira e visão de meio fio para os dois lados. Isso é muito bom, você fazer uma baliza, né? Você quer saber se a roda está bem próxima ali da guia. Achei isso aqui uma solução excelente. A resolução da tela não é das melhores, esse seria outro ponto de melhoria que eu diria que investir um pouquinho mais em equipamento, porque vou ser bem franco, a câmera do meu Sandero RS tem uma resolução melhor do que essa daqui, então foi uma simplificação desnecessária aqui. Falando em simplificação, aqui nessa parte do controle dos vidros eu senti que o plástico poderia ser um pouquinho melhor, mesmo essa tecla de ajuste, ó, vocês estão ouvindo? Tá vendo que é um clique meio rudimentar? O seletor aqui do espelho contrasta um pouco com a impressão tátil dos outros elementos do veículo. Eu diria que esse plástico aqui e esses plásticos aqui dessa parte da porção superior do console seriam pontos de melhoria. Agora, esse console em si é muito bacana.
A gente tem um porta-objetos bem profundo, por sinal, 2 porta-copos e uma sacada bem inteligente aqui. A gente tem carregador por indução, né, nas versões intermediárias, que já tem inclusive, mas acho que é na topo de linha mesmo que você vai encontrar, com certeza. Só que tem saída de ventilação aqui, o celular sai gelado daqui. Quem tem carregador por indução no carro sabe que muitas vezes não funciona pelo aquecimento da bateria. Então, vários elementos, vamos dizer assim, receberam uma atenção, um capricho. Então, mesmo com um penaltizinho ou outro aqui, uma boa impressão geral. Ergonomia de direção, pegada SUV, né, vai ser um pouco mais elevado, mas você consegue até uma altura de direção razoavelmente esportiva aqui. Vai lembrar um pouquinho o que você consegue no Nivus, por exemplo. E o ajuste é telescópico de altura também. Lembra que eu falei do entre-eixos 2,60 m? Aí é aqui que você colhe os frutos, né? Você tem um bom espaço traseiro, banco ajustado para mim aqui, o dianteiro, tem 1,82 m. Tem um bom espaço vertical para os pés, né? Quem acompanha as avaliações sabe que eu sempre falo que quando você põe o banco no mínimo, às vezes ele acaba ficando um pouco baixo aqui, mas mesmo com uma posição satisfatoriamente baixa na dianteira, a gente consegue um espaço vertical bacana. Não tem saída de ventilação aqui para os ocupantes de trás, mas tem 2 saídas USB-C aqui para cada um dos passageiros. O túnel de transmissão é razoavelmente baixo, então o passageiro do meio não vai exatamente desconfortável em relação às pernas, mas é lógico que o banco na posição central sempre vai ter essa protuberância aqui, então não é exatamente a posição mais confortável para se ficar. Mas tanto em espaço vertical quanto para os joelhos e o ângulo de encosto, veículo realmente muito legal para uma viagem mais longa. Então isso aqui eu achei bem bacana mesmo. Porta-malas 358 litros, vai figurar, portanto, entre os absurdos e excelentes 415 litros do Nivus e os 370 litros do Pulse. Por que eu estou falando que esse aqui está entre os dois? Porque a Fiat deu uma roubada aí no volume do Pulse, né? Eles utilizaram uma forma de aferição líquida em vez de por preenchimento de blocos, como é o método VDA que a Renault e a Volkswagen utilizam. Se aplicar o método VDA no Pulse, você vai baixar para os 320, 330 litros no máximo. Então, esse porta-malas aqui é maior do que o do Pulse. É um pouco elevada aqui esse vale de entrada, né? Então, se você tem um objeto que é um pouco mais pesado, vai te dar um trabalhinho. Aqui tem um portal, vamos dizer, que você precisa superar. Mas a abertura de boca, como todo hatch, você tem um acesso bom, tirando esse ponto aqui. O puxador aqui, ó, da tampa eu não gostei muito. É um plástico muito simples aqui. Poderia ter sido esculpida nessa própria peça, justamente como era mesmo no Sandero. Esse aqui é um ponto que eu acho que poderia haver uma melhoria. Mas não é exatamente puxador de porta-malas que a gente veio avaliar, ou pelo menos não só isso, né? Tô curioso, e você também deve estar, para saber como é que ele anda com essa plataforma nova, esse motor novo. Então vamos descobrir tudo isso a partir de agora. Vamos ver então como é que é aqui o ânimo desse 1.0 turbo TCE. A versão com um cilindro a menos do 1.3 foi desenvolvida em parceria com a Mercedes, que atende a vários SUVs da Renault. Como a gente falou na introdução do vídeo, 125 cavalos, 22,4 kgfm. Primeiras impressões bastante positivas, caras. Não cheguei nem a pisar 100% aqui, não cheguei a dar carga plena, mas bem aceso o motor, conversa muito bem com o câmbio. Nossa, meio confuso esse acesso aqui. Achei bem interessante. Eu vou detalhar um pouquinho mais a questão do câmbio, da transmissão e dupla embreagem daqui a pouquinho. Deixa eu só experimentar um pouquinho mais aqui. A gente tem aqui, de acordo com os números declarados pela Renault, 0 a 100 na casa de 9,9 segundos com etanol no tanque. Vai subir mais um meio segundo aí, o 0 a 100 com gasolina. Números de consumo muito bons aí, né? Se considerar com gasolina, vai estar na casa de 13,5 km por litro. Isso pegando cidade e estrada, 50%, dividido por 2, né? E 9,3 com etanol. Especificamente o consumo urbano é a referência do segmento, tá aí quase 1 km por litro acima do Nivus e do Pulse, mas curiosamente no rodoviário ele está um pouco atrás. Não sei se é uma questão de aerodinâmica,
uma questão de escalonamento do câmbio, né, que a gente tem 6 marchas, às vezes a última marcha ela pode ser um pouco mais curta por uma questão de performance, ou às vezes simplesmente questão aí de perdas mecânicas mais difíceis de serem identificadas, né? Agora a gente tá nesse trechinho aqui de cascalho, vai ser bom até para conhecer um pouquinho a parte de suspensão. A gente tem para lá de 21 centímetros de... interessante. Para lá de 21 centímetros de altura livre do solo, então dá para fazer um uso bem tranquilo no sentido de contato com o solo, né? Interessante. Caixa de direção, respostinha boa. Suspensão com filtragem bacana também. O pneu tem um perfil relativamente alto aqui, então a gente tem uma boa complacência. O piso aqui também ajuda um pouco, né? Não é um dos pisos mais castigados, parece até uma etapa de rally, para ser bem franco. Se não tivesse umas casas e os acessos aqui, a vontade é até andar um pouco mais rápido. Mas bem legal esse percurso test drive que o pessoal escolheu aqui. E aí, só para voltar lá a questão do motor, né? O motor todo é alumínio, injeção direta, 200 bar. 1,5 bar, pressão nominal aí, máxima, né, o pico. E é um motor modular, né? Então aquele motor é o 4 cilindros na versão 1.3, né? Aquela de, se não me engano, 170 cavalos. E aqui a gente tem a versão 3 cilindros, mas 70% dos componentes são compartilhados. Aqui é uma versão 3 cilindros de um projeto modular, né? Motor já bastante testado em N veículos, incluindo picapes, então histórico baixíssimo, na verdade que chega no meu conhecimento nenhum de problemas. Então, mesmo sendo um produto novo e um motor entre aspas novo, a gente tem aqui uma base bem sólida nessa parte de motor. Tem umas tecnologias bacanas de redução de atrito, as próprias camisas do cilindro também são aplicadas por meio de plasma, né? Um bloco de alumínio, mas as camisas são de aço, mas não são aquelas camisas que são inseridas, elas são aplicadas por meio de um arco de plasma, então bem interessante. Conta-giros corre aqui na horizontal, né? Nessa programação Sport, tem alguns modos de direção que você pode escolher. E eu tô gostando bastante aqui do trabalho do câmbio. Duas coisas, na verdade, aqui que estão... Eu não preciso pisar muito no pedal, trabalho só no 20 a 60% pedal ali, você consegue uma desenvoltura muito grande. Então o mapa do acelerador está bem acertadinho, mas o câmbio ele tá invisível no bom sentido. É um câmbio de dupla embreagem, né? É banhado a óleo, essa grande parte importante, né? Não é aquelas a seco que a gente chama que deu tanto problema, né? Lá na Ford, né? A Power Shift, ou mesmo aquelas versões dos motores menores da Volkswagen quando era dupla embreagem eram a seco. Isso aqui não, é banhado a óleo, como os câmbios aí de Golf GTI e afins. Então é uma transmissão bastante confiável, até porque a arquitetura dela, né? A gente não sabe se é exatamente igual, mas é muito similar a outras caixas que foram desenvolvidas pela Getrag, ou melhor, pela Magna, que é a dona da Getrag, em outros veículos, como o Clio 5, em outros veículos aí da Renault utilizam o câmbio de dupla embreagem, né, lá na Europa. E aqui a gente tem a introdução agora desse recurso aqui nesse carro, 6 marchas, muito bem acertadinho. Uma coisa que é bacana aqui, e a gente vai perceber agora saindo dessa lombada, o acoplamento dessa troca de marcha é muito suave, ó. Então eu tô no modo esporte, mas mesmo assim você vê a troca de marcha acontecendo com uma suavidade tão grande que se você não ficar prestando atenção no ronco, você não sabe que ela aconteceu. Então isso eu achei bastante positivo, essa suavidade. Vamos botar a primeira aqui, ó. Primeira marcha entrou redondinho. A gente sabe que alguns câmbios dupla embreagem, às vezes na hora de botar o primeiro acoplamento, a embreagem é meio agressivo. Olha só. Tá bem redondinho. Esse conjunto de motor e câmbio estão conversando muito, muito bem mesmo. Você pode fazer as trocas aqui, né, por meio de borboletas atrás do volante, mas tá tão bem acertadinho que na prática, só se você for fazer uma direção mais esportiva mesmo, que você vai fazer uso disso aqui. Até porque o torque aqui tem 22,4 kgfm de torque, é rotação baixíssima, né? A 1.700 RPM, 90% desse torque já está disponível, então
essa parte de powertrain aqui realmente tá bem legal, tá bem redondinho, andando mais devagar. Agora a gente percebe que às vezes a gente anda rápido com o carro e em carga plena é uma situação muito constante, né? Você tá ali de cano cheio, então fica fácil entrar se o carro funciona redondo. Mas às vezes em carga parcial, com a primeira marcha, andando devagarinho, assim, que às vezes você pega, mesmo em carros atuais, às vezes um outro carocinho, especialmente nessa questão de entrar a primeira marcha, e aqui tá bem redondo, bem acertado mesmo. A gente não tá numa situação aqui que a gente consegue realmente forçar muitos limites, tem umas saídas de casas aqui, mas dá pra gente ter uma noçãozinha básica, assim, né? Lógico que ele vai ser um carro dianteiro, né, no seu balanço dinâmico, mas gostei da relação da caixa de direção, dentro da medida possível uma comunicabilidade boa, mas também uma boa filtragem. Isso é outra coisa interessante, né? As coisas de NVH, né? Ruído, vibração, aspereza, né? Que são aquelas coisas que são transmitidas, né, do ambiente para o carro. Aqui a gente tem uma filtragem na medida que eu considero adequada, assim, não é aquele carro que fica, vamos dizer assim, sedado, né? Mas ao mesmo tempo ele filtra bem para dar um conforto, tanto aqui no corpo quanto aqui na palma das mãos. E é um carro que tem até um bom controle de rolagem de carroceria para a altura que a gente está rodando aqui, né? Um carro alto. E o peso também é outro ponto positivo aí também aí aplausos aí para essa plataforma, né? A gente tem 1.180 quilos aproximadamente, então tá bem próximo ali do que é o Nivus, que usa uma plataforma também que é uma referência, já mais antiga, né? MQB. Aqui inclusive a gente tem o mesmo conceito de plataforma, tanto que, como a gente falou, esse carro aqui é o menor dos próximos que vão utilizar essa nova plataforma modular da Renault. E acho que, já começando a me encaminhar para a conclusão, a grande coisa que fica desse produto aqui é justamente isso, powertrain. Vai lembrar muito o que é justamente um carro do grupo Volks, bem calibrado, bem acertado, e isso, recebam isso como um elogio, na verdade. Não são todos os carros que conseguem essa suavidade de funcionamento, a leitura, né? Vamos dizer, vocês pegam um declive, ele entra numa marcha mais curta, mas não curta demais. Então tem algumas coisas que foram assim muito bem acertadinhas assim nessa parte de calibragem do carro, e deixa ele bem solto de rodar, mas não solto demais, e com esse câmbio que eu chamei de invisível, né? Câmbio de dupla embreagem, mas que opera com muita suavidade. Você esquece que ele está o tempo todo trabalhando para você. Então tudo isso aí eu achei muito legal. A parte de acabamento do carro melhorou muito, sem dúvida nenhuma. Está no nível que eu diria até levemente preocupante, para se a gente considerar aí as referências, né, de Pulse e Nivus, porque tem algumas coisas de qualidade percebida que são melhores, e ele tem o fator novidade, né? Então ele vai chegar realmente com uma agressividade, ainda mais com essa questão dessa proposta comercial. A gente não sabe para quando que vai realmente, para quanto que vai esses valores que eles estão oferecendo nesse momento. Se vai ser 5, se vai ser 7, se vai ser 10% que vai aumentar na fase pós-lançamento, a gente não sabe. Mas nesse estado de coisa atual é uma decisão muito favorável para esse carro, pelo que ele está entregando de plataforma, de powertrain, de qualidade de rodagem, de conforto, de tecnologia e segurança. E preço, né? Que é uma coisa, a gente está tão acostumado a bater no mercado brasileiro, é difícil a gente topar um carro que realmente está com uma condição agressiva dessa forma. A versão de entrada do carro, a gente está brigando com o Polo, então realmente os caras conseguiram montar um pacote muito interessante. Se essa é a nova direção que a Renault vai seguir, as coisas realmente podem mudar bastante para a marca nos próximos anos. E é lógico que isso naturalmente traz várias outras perguntas, como por exemplo o próprio Kwid, né, que é um carro que marcou a mudança da Renault com um tempero de mercado indiano. Esse carro aqui já vai meio que na contramão disso, né? Então eu acredito que a Renault nem tem a resposta disso, mas em algum momento eles vão ter que tomar uma decisão. Para quem a gente quer vender, quem que é a cara da Renault, né? Você não pode ser uma marca que vende Uno e Ferrari na mesma concessionária, né? Não que isso aqui seja um carro exclusivo, mas claramente não está na mesma linha de diálogo de produto do Kwid, e essa seguramente é uma decisão que a Renault vai ter que tomar mais para frente. Agora, como eu falei, é um indício extremamente positivo de para onde a marca
pode ir e muita gente tinha altas expectativas em relação a esse produto e eu acredito que a maior parte delas realmente foi alcançada. Qualidade percebida, qualidade de rodagem, você tem que ficar meio que caçando coisinhas que você talvez não ache tão bacana, um outro material plástico aqui dessa parte do controle dos vidros, um outro ruído, né, em algumas rotações, vocês até ouviram aí no vídeo, né, de intrusão não é nem intrusão de ruído de motor, mas são algumas frequências que entram aqui que você percebe um pouco mais o ruído do motor, mas a nota geral, a percepção geral de qualidade realmente é excelente. Então vamos ver aí como é que vai ser a reação do mercado, na verdade, né? Que é o rei, que é quem manda, né? Eu tô aqui só para conhecer o produto, passar a minha opinião básica para vocês, mas é o mercado que vai mandar realmente, que vai dizer se o produto realmente é campeão ou não. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Acabei de chegar aqui no destino final do test drive. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de assinar o canal e a gente se vê numa próxima. Valeu, gente!